eu recebo aqui nos estúdios com muita alegria, não sei só, o momento podia ser outro, né, Tenente? Mas Tenente Ayrara fala pelo Corpo de Bombeiros, mais uma vez, muito obrigado por ter atendido o convite da TV Alterosa, da Alterosa Alerta. Tenente, a gente está ouvindo a população, você está acompanhando comigo aqui. Muitos deles estão dizendo que o problema da impermeabilização do solo. Eu queria que você explicasse, em Minas Gerais, o que é isso, né? Como funciona isso ou como atrapalha, obviamente, o escoamento da água. Boa tarde, senhor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Essa questão da impermeabilização do solo acontece porque quando as chuvas elas ocorrem, elas realmente, essa água que é gerada pelas chuvas, ela acaba escoando aí por esses locais onde a gente existe. Olha essa imagem aqui, Tenente, deixa eu interromper o senhor. Como é que faz para fugir de uma situação como essa, Tenente? A dica qual que é? A orientação de segurança nesses casos que a gente está num veículo, né, esse veículo começa a ser arrastado, eu permaneço dentro do veículo até que a água ela atinja a altura do batente da porta. Se a água atingir a altura do batente da porta, aí o ideal é que eu abra a janela, fique no teto do veículo, que aí no teto do veículo as equipes de resgate elas já conseguem ter essa visualização e promover o meu resgate da maneira mais rápida possível. É importante a gente sempre falar, né, que muitas vezes as pessoas elas verificam aquele início da chuva forte e acabam tentando com seus próprios carros ou mesmo a pé enfrentar a enxurrada. Só que o que acontece é que a evolução dessa enxurrada ela é muito veloz. Instantânea, né? Então o ideal é, se a gente verificou que a gente está numa chuva mais forte, ao invés de eu manter aquele meu trajeto, eu vou para um local mais alto e aguardo ali até que aquela chuva termine e continue meu deslocamento em segurança. Tenente, o que está acontecendo com a nossa capital? Já não é de hoje, mas o que está acontecendo de fato com a nossa capital? Será que é o problema do excesso de água? Será que é o problema da não manutenção dos esgotos e rede de captação de água de chuva, vamos dizer assim? O que está acontecendo? Qual o diagnóstico que o bombeiro faz agora? O problema da chuva ele é um problema multifatorial, né? Um dos principais problemas está relacionado ao comportamento da população, que embora, né, existam várias campanhas de prevenção, as pessoas continuam dispondo do lixo da maneira inadequada, jogando lixo em córregos, em locais inadequados. No momento das chuvas, esse lixo todo é conduzido para os bueiros, entupindo essa estrutura, né, de escoamento, e também pelo próprio aumento da cidade, a gente tem essa questão da maior impermeabilização do solo e a gente tem todas essas galerias, elas acabam sendo sobrecarregadas. Por essa situação, são necessárias fazer obras de adequação do escoamento dessa água, que nem sempre acompanham o próprio crescimento da cidade. Daí a sobrecarga nesses locais, consequente inundamento, enchentes nesses locais. A população está perguntando para nós aqui, assistindo ao Alterosa Alerta ao vivo, em casos como, por exemplo, de barranco desmoronando. Aí a pessoa vai lá e coloca aquele toldo, aquela lona preta por sobre o barranco. Isso é válido, não é? Deve ser feito assim? Como é que funciona? É interessante a gente sempre falar que o ideal é que toda obra, né, especialmente se eu estou fazendo alguma intervenção próximo de um barranco, de uma área que pode estar sujeita a deslizamento, seja sempre acompanhada de um engenheiro, que vai poder atestar as condições de segurança. Agora, se eu moro ali nas proximidades, começa essa chuva forte, essa atitude de eu colocar uma lona, né, de algum material ali que diminua a questão da saturação de água naquele local, já ajuda bastante. Só que isso é uma medida paliativa. O ideal é que realmente eu faça intervenções como construção de muro de arrimo, acione a prefeitura para fazer uma vistoria daquele local, mas como uma medida ali emergencial, ela é sim efetiva. Tá. Daqui a pouquinho o Wagner vai fazer uma pergunta para nós, está falando comigo aqui, mas antes, essa lama que está aqui, Tenente, ela tem que ter cuidado com ela, doenças, questões envolvendo essa coisa de contaminação, né? Responde para mim, por favor, isso aí, e já o Wagner vai falar comigo. Com certeza, quando a gente começa a ter os movimentos, né, de massa, esses deslizamentos, abamentos, a terra, aquele local ali na imediação, ele começa a dar alguns indícios. Certo. Então a terra ele começa a ter alguns desmoronamentos pontuais, algum movimento bem mais suave naquelas imediações, trincas aparecendo nas portas, rachaduras. Isso tudo já indica que pode estar numa iminência de deslizamento. Então, nesse caso, o ideal é abandonar ali aquele local, certo, aguardar no local seguro e aguardar realmente a chegada da Defesa Civil ou do Corpo de Bombeiros para fazer uma avaliação mais completa. A vida vale mais, né, Tenente? Com certeza. A vida vale mais. O Wagner Oliveira quer falar com a gente. Wagner, com você. Ô, Stanley, na verdade eu queria uma orientação do Tenente do Corpo de Bombeiros, principalmente para as pessoas. Nós podemos ver nessa reportagem que nós acabamos de exibir, algumas pessoas chegam bem próximo ao buraco para fazer selfie. Qual que é a orientação do Corpo de Bombeiros? Claro, segurança e cuidar da própria vida. Infelizmente, algumas pessoas acabam chegando bem próximo à área de risco para fazer selfie e postar na internet. Stanley, lamentável, show, viu? Valeu a pergunta, Wagner. Tenente, com o senhor. Isso é uma pergunta muito importante, mesmo naquela situação que o buraco ele já está isolado, continua existindo riscos naquele
local. Sim. Então a gente pode ter um segundo ou terceiro, né, desmoronamento daquela região, sem falar também que essas pessoas muitas vezes atrapalham o trabalho das equipes de emergência. Então o ideal é realmente se afastar daqueles locais e aguardar ali em segurança em outro local. Pois é, esse aqui é um assunto que eu quero tratar dele. Segura pra mim, Dani. Assim que dá, ó, tira no céu. Aqui, Dani, segura pra mim. Tenente, a gente não sabe qual o grau de comprometimento, sobretudo porque do lado de lá é o Parque Municipal, que não tem serviço de contenção nenhuma, né? Aqui, a gente está vendo, a gente não sabe qual o comprometimento do entorno desse buraco. Exatamente. Né? Como é que fica a orientação em relação a isso? Nesse local foi feito já um isolamento dessa área, né? Está sendo feita avaliação pelos engenheiros em relação a possíveis complicações, mas a princípio as vias ali laterais elas estão liberadas porque elas oferecem segurança. Havendo um maior acúmulo de chuvas nessa região, a situação está sendo constantemente monitorada e havendo necessidade de haver uma interdição maior de uma área maior. Tenente, pode ceder a qualquer momento. Eu queria só perguntar ao senhor o seguinte, se a população de Minas Gerais precisar falar com o Corpo de Bombeiros, qual é o telefone? Vamos deixar anotado aqui, Bela? Para poder à disposição de toda Minas Gerais, né? O 193, o telefone do Corpo de Bombeiros. E a gente continua com a nossa central de operações o tempo todo. Nesse momento de chuvas é importante destacar que o Corpo de Bombeiros, né, ele reforça operacionalmente todos os batalhões, tirando aquele efetivo que está normalmente empenhado na administração, para reforçar, para garantir que todas as ocorrências elas sejam atendidas e a população mineira possa continuar com segurança. Tenente, leve, por favor, ao comando do Corpo de Bombeiros que a TV Alterosa e toda a nossa estrutura, né, em todas as nossas praças, está à disposição do Corpo de Bombeiros, sobretudo para orientações num período tão tenso que, na minha opinião, nem começou ainda. Com certeza, a gente continua aí nesses esforços aí, mas que é mais importante a gente contar com a colaboração da população e em caso de vislumbrar qualquer perigo, qualquer risco, a gente continua sempre à disposição. Né? Não hesitem, ligue para o Corpo de Bombeiros. Tenente, leve um abraço mais uma vez, prazer ter o senhor aqui. Eu que agradeço a casa oportunidade. do senhor sempre. Igualmente. Minas Gerais, deixa eu falar com o Rafael Martins.